Olá, meu povo, tudo bem por aí? Ai, por aqui, você sabe, né? O Estação Plural tá super fervilhante, porque hoje a gente vai conversar sobre temas muito instigantes, viu? Com uma convidada super especial, presta atenção, se prepara aí. Eu sou Ellen Oléria e junto com o Fefito e com a Mel Gonçalves a gente recebe hoje a atriz, diretora e roteirista Sabrina Greve. É muito bom ter você aqui, muito obrigada, viu? Eu que fico feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Gracinha. Minha gente, a Sabrina é uma mulher que ocupou as telinhas e as telonas. Atuou em diversas montagens teatrais, como Fragmentos Troianos e Ligações Perigosas também. Ela estreou no cinema como protagonista do longa Uma Vida em Segredo, pelo qual recebeu prêmios de melhor atriz no Brasil e no exterior. Ela dirigiu o filme Irina, exibido pela TV Cultura, participou das minisséries de TV A Casa das Sete Mulheres e Carandiru e outras histórias. Recentemente, ela protagonizou o filme Clarice, ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois, que lhe garantiu o prêmio de melhor atriz no 26º Cine Ceará. Bom, são muitos trabalhos, são muitos prêmios. Sabrina, fala pra gente um pouquinho sobre os seus projetos, como que você se envolveu com tantas linguagens e o que projeto está mexendo com o seu coração hoje? Nossa, é que eu tenho vida tripla, né? São 3 frentes, assim, a vida de atriz, a vida de cineasta, digamos assim, que quer muito ser cineasta, e a vida acadêmica. Então, assim, agora, no momento, eu tô finalizando o mestrado na USP, vou defender a banca Que final. massa. Tô com peça em cartaz também. Mas essa demanda no mestrado é uma saga bem intensa, assim. Já estou há 2 anos e meio nessa brincadeira e agora na conclusão final, assim. Me sinto acolhido. Tem mais alguém nesse estúdio que tem 3 empregos, que é o pai do Cris. Olha! Que nem o pai do Cris. Que nem o pai do Cris. É isso mesmo. E a gente, o Estação Plural vai mostrar agora um pouquinho pra gente o trabalho da Sabrina. Vamos ver? Alô? Alô, quem é? Alô, por favor, eu gostaria de falar com o Júlio Machado. Quem tá falando? Quem te deu esse número? Onde é que tá meu filho? Vou precisar de você aqui essa semana ainda para assinar a documentação. Você tem que trazer RG, CPF e os passaportes. Os 2. Em ordem, o seu e do acompanhante. Acompanhante? Ah, é muita cabeça de gato, muita. Muita plantação também. Algodão, café, tudo produzindo. Todo mundo conhece uma versão dessa história. Minha gente, no vídeo a gente viu a Sabrina atuando no longa Clarice e Alguma Coisa Sobre Nós Dois. Conta pra gente o maior desafio ao fazer esse papel. É um longa lá do Ceará, de um diretor jovem chamado Petros Cariri. E é uma personagem que tem uma espécie de uma vingança em relação ao pai, um passado mal resolvido. E aí ela vai reencontrar o pai que mora no alto de uma montanha. E o filme acaba flertando com uma espécie de terror, assim. Já faz um tempo que eu ando brincando de fazer uns filmes de terror no Brasil. Começou com o curta da Juliana Rojas, o Duplo, que representou o Brasil em Cannes na Semana da Crítica em 2012, acho. E aí eu fui descobrindo que é muito divertido fazer filme de terror. Eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito, assim, nem era grande fã de filme de terror, mas ao fazer, assim, ao interpretar, porque é outro registro, né? Não tem psicologismo, você está lidando, quando não é o sobrenatural diretamente, você está lidando com os seus fantasmas internos e tem uma comunicação muito imediata também com o universo infantil, com os medos infantis, né? Então, foi um processo bem maluco, que a gente ficou, acho que umas 5 semanas numa casa em cima da montanha em Maranguape. Eu e o outro ator, o Everaldo Pontes, que é um ator paraibano maravilhoso.
E foi rock and roll, assim. E teve algum contato espiritual durante esse tempo? Porque sempre tem, né, esses registros de que é um casa ator... onde a gente filmava, tinha uns barulhos estranhos, porque era uma casa toda cheia de madeira, assim. Nossa, E aí, de repente, tipo, madrugada, quando era noturna, você ouvia um... Você fala, meu Deus. Depois a gente descobriu que era rato, não era tão espiritual assim. Poxa. Mas sempre tem, né? No teatro tem muito isso. Eu adoro, quando eu estou em cartaz, descobrir os fantasmas, porque sempre tem muitos atores, né? Passando lá. Eu sempre vejo algum fantasma na coxinha. Assim. Muitas histórias densas sendo contadas, né? Eu ia te perguntar uma coisa, porque você fez muitas coisas ao longo da sua carreira, em muitos ambientes diferentes, muitas histórias para contar. Você já sentiu que teve que se refazer, tipo, como se você fosse começar de novo na carreira? Ai, vou fazer de novo isso. Vou mudar completamente o rumo da minha vida. Gente, a própria carreira de atriz, ela demanda essa questão, porque toda vez que quando você começa um trabalho de criação, de ator, você sempre tem essa sensação que você está começando do novo, que você não sabe de nada, que você nunca estudou, assim, é uma sensação muito aterrorizante. Eu comecei muito cedo, a atuar muito cedo, com 11 anos de idade. Então, assim, bem naquela época dos 17 anos, quando você está prestando vestibular e tal, eu comecei a trabalhar com o diretor Antunes Filho. Então, eu pulei essa fase e só fui voltar a fazer faculdade com 26 anos, assim, mais ou menos. Esse momento foi um momento de necessidade de investir também numa não carreira acadêmica, mas também de voltar a estudar, assim, de ampliar o horizonte, porque às vezes você fica focado em determinada trajetória e para mim estudar nunca é demais, assim. E é engraçado que no meio dos atores parece que até estraga o seu talento natural se você estudar muito. Tem um pouco, né? essa falácia, assim. Porque é menos intuitivo, né? Todo mundo acha que o trabalho do ator é intuitivo, não é matemático. Eu acho que, no modo geral, com a música acontece isso também. Não estuda, senão você vai estragar. Minha gente, falando sobre se renovar, é mais ou menos por esse lado que a gente vai agora, viu? Em algum momento da vida, quase todo mundo acaba vivendo esse dilema de dar novos rumos para a carreira. Isso pode acontecer logo no início da vida profissional, quando a gente logo percebe que, não era bem isso que eu queria, acho que eu quero outra coisa. Ou, às vezes, essa vontade de dar uma remexida em tudo só chega depois de uma maior experiência, aos 40, 50, 60. E daí surgem vários dilemas, né? Será que ainda dá tempo de eu mudar os rumos? Será que, a essa altura da minha vida, eu vou voltar a estudar? Como eu vou me atualizar com os cursos? Como eu vou fazer novos contatos? Quem que vai me contratar? Bom, o Estação Plural foi para as ruas buscar respostas para esses dilemas com a nossa gente. Vamos ver? Quando a gente é jovem, a gente decide nosso futuro, né? Faz vestibular, escolhe universidades, mas e aí? Na idade adulta, a gente resolve mudar de rumo. Tem gente que resolve voltar a estudar, fazer um intercâmbio, mudar de país, mudar de carreira. E você? Já pensou em mudar de vida? Me conta. Você estuda o que agora? Direito e teatro. Estudo tecnologia em jogos digitais. Sua profissão? Eu sou babá. Fotógrafo. Você se vê mais atriz ou mais advogada no momento? Depende do dia da semana. Hoje em dia tem uma tendência maior das pessoas mudarem de profissão quando chegam aos 30, 40 anos, darem uma guinada na carreira, assim. Você se vê sendo uma dessas pessoas? Dificilmente. Sim, quem sabe? A gente nunca sabe do amanhã, né? Eu fiz a primeira faculdade, publicidade. Acho que a gente pode mudar de ideia sempre, refazer as coisas de uma forma diferente. Trabalhei a minha vida inteira no comercial, na área de vendas. E hoje eu estou fazendo a segunda faculdade, que é arquitetura. O mundo está mudando todo dia, então cada dia tem uma coisa nova para a gente aprender. Mudar de carreira é a experiência de você querer conhecer algo novo. Acho que eu faria psicologia. Gente, perfeito. Advogada, atriz e psicóloga. Melhores profissões. Também acho. Obrigado, Ana. Eu arrumei 3 empregos também. Eu ficava rindo, né? Eu também tenho. Quando eu cheguei aqui, eu falava, gente, o Fefito tem 3 empregos. E todo mundo em São Paulo tem 3 empregos? É vida tripla, isso, né, gente? A Ellen tinha acabado de chegar, eu lembro bem. Ela, gente... você tem 3 empregos. Eu falei, você vai arranjar um 3º emprego. A gente arrumei. Aí agora eu tenho uma amiga que ri muito, porque ela falou, não acredito, me mandou uma mensagem outro dia. Quer dizer, então, que você é atriz, cantora e apresentadora. Gente, é tudo que a gente brincava de ser na infância. Verdade. Aí ela estava se divertindo
que eu fui indo no rumo da brincadeira, né? Na brincadeira eu fui brincando. Gente, é muito verdade. Você não pode mais rir de mim, não. Você tava em cartaz com a peça, viajando pra cá pra apresentar e fazendo show. É. E ainda sendo sapatão nas horas vagas. Gente, muito desafio. Mas você já se remontou também profissionalmente? Já, inclusive de personalidades, assim. Eu acho que vir pra televisão foi uma grande remontagem profissional, porque... Eu te conheci como crítico de teatro, Fefi. Você não teve essa fase? Cinema também tive, cinema, de teatro e de teatro, cinema. Tá vendo? É surpreendente. É verdade. Meus planos eram outros, eu tava falando disso ontem. Até os 30 anos eu queria ser diretor de redação, queria ser publisher. Fiz pós-graduação disso, queria ser editor-chefe. E eu fui editor de cultura de jornal. Só que chegou um momento da minha vida que eu não queria mais estar na redação. Eu olhava a minha vida passando fora do jornal assim e pensava, tô desperdiçando ela aqui dentro, trabalhando para alguém, com a cara no computador, 12 horas por dia, quero fazer outra coisa. E acabou que rolou a televisão. E hoje eu também não sei se a televisão é o que vai ser para o resto da vida também, não. Ixi, o que você já tá mirabolando aí? Eu tô pensando em virar hétero. Né? E que para essa profissão é arriscada. Né? Nossa, essa daí... Eu não sei, essa daí é as coisas muito... acontecem Esse mercado é muito competitivo. Se eu fosse você, eu não arriscava, não. Mel também, você já se remontou muitas vezes, Mel? Ai, amiga, todo dia pra vir pra cá. Todo dia. Mas assim, eu acho que a grande remontagem da minha vida foi ter saído de Goiânia, né? Eu tenho 26 anos de idade, ainda tem muita coisa pela frente para viver ainda. E eu saí de casa aos 21 não, com 20 anos eu saí e vim para São Paulo. E eu ia trabalhar com moda, que era outra coisa completamente diferente. E a música apareceu na minha vida, depois a televisão apareceu na minha vida. Eu acho que eu tô aberta a tudo, sabe? Eu não tenho muito medo de arriscar, nunca tive muito, não. Eu acho que a vida, ela conduz a gente para os melhores caminhos, assim. Mas, de uma certa maneira, né, você cantora, teatro, ali é um desdobramento de uma determinada área, né? Eu acho mais louco quando alguém, tipo, radicaliza geral, né? Tipo, abandona sai tudo. da humanas e vai para exatas. Você faz, nossa, realmente é uma descoberta que deve interferir em tudo, né? Eu fico imaginando essa galera já mais experiente mesmo, já mais vivida. Sei lá, você se aposentou numa profissão. Aí você está com 60 anos. Eu acho a coisa mais linda. Estava lendo um artigo esses dias que contava que o Martinho da Vila estava indo para a universidade e estudando com os novinhos. Que relações internacionais, gente. A minha mãe fez isso, na verdade, assim, porque ela não teve a oportunidade de estudar, ela é do interior. Então, ela só tinha estudado até a 4ª série, aí depois, com 30 e poucos, resolveu voltar para para fazer ginásio, colegial, e aí prestou faculdade antes de mim, tanto que aí me deu um chocolate, eu tenho que fazer faculdade, né, mãe? E ela fez todo esse movimento e se formou com 40 e poucos, eu acho. Tenho super orgulho, eu sempre estimulo muitas pessoas a voltarem a estudar, assim. Acho que nunca é tarde, não tem tempo. Eu mesmo, quando eu fui fazer faculdade de cinema, eu já era bebê que nem você, mais ou menos, 27. Mas aí convivendo com galera de 18, assim, que tinha acabado de entrar. Não vou dizer que não dá um gap, assim, você toma um susto, assim, porque o pessoal estava muito preocupado com churras no sábado e eu lá, assim, querendo... numa outra batida, assim, mas é uma experiência maravilhosa que você até recicla também, né? A sua convivência com... Traz uma juventude também, né? Total. Isso que a gente está falando de faculdade, mas tem uma galera... Gente, isso eu acho a coisa mais linda que eu sei lá. Imagina uma pessoa vivida, com um monte de coisa para ensinar, formada na vida, né? Que, de repente, decide que vai aprender a ler. E aí descortina um universo diante dos olhos, né? A Polly, a minha esposa, ela é alfabetizadora, né? Também, além de várias outras coisas que ela faz. E a gente estava conversando sobre essa onda de alfabetização de adultos e adultas, de jovens e adultos, né? Como isso é exigente e muita gente deixa de tentar porque acha que não vai conseguir. Aí eu acho que a gente pode fazer tudo, viu? Tudo que algum outro ser vivo já fez, a gente pode se lançar. E hoje em dia o mundo tecnológico demanda que a gente siga estudando. Cara, minha avó hoje em dia usa Facebook, me liga pelo Facebook, ela não me liga mais pelo telefone. Gracinha. Uma senhorinha lá no interior de Pernambuco, que até outro dia estava desesperada porque não sabia ler cardápio, sabe? Quando
quando saía. Se educou muito tarde também, assim, se alfabetizou muito tarde, porque educada ela sempre foi, gente, dona Edith. Eu acho meio maravilhoso, na verdade, mas eu fico pensando, porque os rumos da minha vida, eles vão mudando de maneira orgânica. Tipo, quando eu vejo, foi. Não é que eu faço um plano, mas tem gente que não é porque planeja. você procrastina, não? Não, digo, as mudanças de carreira aconteceram, assim, meio orgânicas. Eu não fui procurando, tipo, não pensei, tipo, quero fazer televisão, vou fazer televisão. Quero fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Meio que foi rolando. Mas tem gente que toma a decisão de, não, parei aqui com isso, estou começando com outra coisa. Parei com jornalismo, vou começar com a medicina. Ou resolvi fazer uma pós-graduação porque eu quero mudar de área dentro da minha área. É muito interessante pensar de onde pode vir esse clique. E você está fazendo mestrado. Por que você resolveu fazer mestrado? Por que voltar a estudar a essa altura, por exemplo? Eu, na verdade, quando eu saí do trabalho, eu fiquei 7 anos lá trabalhando com Antônio Filho, né? Então, a gente desenvolveu um projeto lá que chamava Prêt-à-Porter, onde os atores, além de atuar, criavam, se autodirigiam. Então, assim, quando eu saí do CPT, eu saí muito com essa gana também de não ser simplesmente uma atriz, de também, eu senti essa falta de também ser criadora. E aí eu fui atrás da faculdade e tal, mas desde quando eu entrei na faculdade eu já tinha em mente fazer um mestrado, porque eu queria justamente desenvolver, de alguma maneira, registrar esse trabalho do Prêt-à-Porter, né, que era esse trabalho de criação, e fazer um paralelo com um trabalho que, desde a retomada do cinema brasileiro, como vem acontecendo o desenvolvimento da interpretação do ator no cinema brasileiro. Então, assim, na verdade, o que a gente estava falando é um desdobramento, não é que eu rompi, né? Eu fui ampliando um percurso que eu já estava fazendo, mas aí organizar racionalmente no mestrado, de fato, é uma outra energia. E é difícil conciliar, porque aí agora você já está consagrada na carreira, você está em cartaz, não é que você está em começo de carreira ainda buscando oportunidade de trabalho, você já está trabalhando. Eu me lembro sempre quando eu estava gravando uma novela no Rio, aquele domingo de sol incrível, todo mundo na praia e eu trancada no quarto do hotel, escrevendo ali enlouquecidamente. Tem esses sacrifícios, assim, que você acaba fazendo. Quando junta as 3 coisas da vida tripla, eu não tenho vida social, aí eu não tenho fim de semana, aí eu tenho que sacrificar, mas são períodos, né? Porque... E custa caro, mas depois o que vem é tão muito maravilhoso, legal. Né? E às vezes abre muitas portas mesmo, aprender um idioma novo, né? Eu fico aqui torcendo para que você em casa se jogue nessa vida de aprendizado, né? Porque a gente nunca para de aprender. Esse papo tá maravilhoso e ainda rende muito. Mas a gente vai parar um pouquinho aqui para molhar as palavras e a gente volta rapidinho. Você fica aí que o Estação Plural volta já com Sabrina Greve. Olá! E aí, minha gente? A gente já tá de volta com o programa mais alegre e diverso da sua telinha. O Estação Plural roda o país todo pela TV Brasil, pelas rádios Nacional e MEC. A gente também tá na web, viu? Não deixe de nos acompanhar no Facebook. Dá um like logo aí, que nem na música da Mel. A gente também tá no site da TV Brasil e no YouTube. Eu sou o Fefito. E junto com a Mel e a Ellen, recebo a ilustre Sabrina Greve. Nesse bloco, a gente vai falar de arte. Em pleno século XXI, ainda tem quem se ache no direito de proibir a expressão de outros artistas, minha gente. Há algumas semanas, em Porto Alegre, uma exposição de temática LGBT foi fechada sob a acusação de fazer apologia à homossexualidade e ainda colocaram no mesmo balaio pedofilia e zoofilia. Em alguns museus de São Paulo, como o MASP, algumas obras passaram a ser cobertas com pano preto para não chocar o público. Em Jundiaí, uma peça foi proibida por um juiz apenas porque retratava Jesus Cristo como sendo um transgênero. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Preciso ter claro, em primeiro lugar, que a arte, ela incomoda mesmo. Uma exposição com 270 trabalhos, quase de 85 artistas brasileiros, é evidente que ao visitar uma exposição dessa, a gente não vai gostar de tudo que a gente vê, a gente vai preferir umas obras e outras a gente não vai gostar, vai se sentir incomodado por algumas delas. Mas a arte já deixou de ser a representação do belo, do sublime, como algo incontestável e unânime há muito tempo.
A arte, ela serve justamente para nos incomodar, para tirar dessa posição de conforto e provocar debates, estranhamento, mudar nossa forma de olhar, de enxergar o mundo e a própria arte. Então, quando se olha uma obra de arte, é preciso ter em conta que ela não é a realidade em si. A arte, ela é uma representação da realidade. E sendo uma representação, ela não quer necessariamente elogiar aquela prática ou aquela cena retratada, ela não quer dizer que aquilo é correto do ponto de vista moral ou jurídico, ela não quer fazer uma apologia daquilo ali. Então, quando se tematiza a zoofilia ou algum outro ato obsceno, não se está dizendo que aquilo é correto necessariamente. E no caso das obras dessa exposição, certamente isso não acontece. Representar e mostrar através de uma obra de arte essas cenas, esses acontecimentos que são da vida real, que existem no mundo, é também uma maneira de criticá-los, é uma maneira de denunciar essas práticas. Então a gente precisa ter em conta que o gosto ele é produzido socialmente e que não cabe a um grupo como o MBL definir o que é de bom gosto ou o que não é de bom gosto, ou mesmo o que é permitido de circular socialmente enquanto discurso artístico e o que deve ser censurado. Utilizar o conceito de moral dos bons costumes, que é um tipo extremamente vago, genérico, abstrato e elástico, em que se pode enquadrar as mais diversas condutas ali dentro, e vários regimes autoritários assim fizeram, utilizar isso é um retrocesso tremendo para fazer crítica de arte. Então esse episódio, ele é um precedente extremamente grave caso o Santander não volte atrás do seu recuo e reestabeleça essa exposição para que ela termine no prazo em que foi definido para ela terminar. E eu não tenho dúvida de que essa reação conservadora, na verdade, ela não passa de uma reação a uma série de avanços, de conquistas desses últimos tempos, por parte dos movimentos de direitos humanos, dos movimentos LGBT, feminista, e que me parece extremamente importante nesse momento que os artistas, que as pessoas comprometidas com a diversidade, que esses movimentos LGBT, feminista, coletivos organizados nesse sentido, organizem atos em apoio a isso, a retomada dessa exposição e que essa exposição seja levada para o Brasil inteiro. Ao invés de acabar com a exposição, ela precisa, na verdade, agora ocupar mais espaços e provocar mais esse debate com a sociedade brasileira, porque se o Santander teve essa postura de recuar, nós não teremos. Esse é um tema que nos é caro e que vai continuar a ser debatido na sociedade brasileira, gostem ou não esses setores conservadores. Sabe o que é mais curioso, minha gente? A censura a obras de arte acontece no momento em que a gente constata que a população não tem o hábito de frequentar espaços culturais onde essas exposições acontecem. Segundo uma pesquisa da FEComércio, 92,5% dos brasileiros não vai a exposições. 88,6% não vai ao teatro. E 73% dos brasileiros não frequentam o cinema. Ainda assim, há vigilância sobre a arte que é produzida no país. Seriam as proibições motivadas única e exclusivamente pelo teor erótico ou pela temática LGBT, Sabrina? Caramba, não sei, porque para além dessa temática do LGBT, a gente está tendo cerceamento da liberdade na expressão em diversas áreas, né? Na política também, né? É claro que aí é mais fácil crucificar a temática LGBT. Mas é um absurdo isso, né? Porque não se pode censurar a expressão, né? Eu sou a favor, não gostou, vai lá, joga tomate, faz uma manifestação, mas não impede com que a manifestação artística aconteça, ela tem que acontecer. Aí, justamente, né, o que ele estava dizendo, essa questão da provocação, se gerar reações, assim, fortes como essa, de vaia, porque hoje também em dia ninguém vaia, né, tá todo mundo... Todo mundo aplaude. Paralisado, né, então parece que é protocolo, Sim. né, se ter um contato com a arte é uma experiência protocolar. Então, assim, por um lado, essas reações... elas são ricas nesse sentido, mas jamais a censura. Isso, para mim, é uma coisa inconcebível. Muitos dos quadros que foram acusados de pedofilia, vocês chegaram a ver os quadros? Com certeza. Não eram pedofilia. Tem um quadro, por exemplo, que são crianças crianças viadas. Crianças viadas, e que fala que criança pode ser travesti também. Porque sim, gente. Tem criança travesti, criança pode ser gay, criança pode ser tudo. Tem aquele meme, né, da criança viada, gente, que é maravilhoso. Assim. O Tumblr Criança Viada foi criado pelo Irã Juste, que é um dos criadores da Casa 1, inclusive. E ele reúne fotos de vários homossexuais que mandam imagens
com um teor cômico, mas a gente pode rir de si mesmo, tá? A gente pode. Isso é legal. E aí, o Tumblr só permitia e postava fotos... que você mesmo mandava. As minhas fotos. As minhas. Né? Eu mando as minhas fotos. E aí, em momentos em que você tá em poses que são lidas socialmente como afeminadas ou LGBT, é uma grande brincadeira com o estereótipo, né, gente? Mas que a gente sabe também que tem lá seu fundo de verdade, porque tem de fato os meninos mais delicadinhos, as meninas mais machinhas, e tem também os que não são. E há meninas machinhas plural, que não serão lésbicas, e há meninos efeminados que não serão gays. E que também podem rir disso. E que também podem rir disso. Crianças e aí, viadas. O Tumblr tirou do ar o Criança Viada, porque alguém foi lá e também denunciou o Tumblr como apologia à pedofilia. Eu não sei onde está na cabeça das pessoas a conexão entre homossexualidade e pedofilia, porque se a gente for parar para pensar, os casos de pedofilia acontecem... É na igreja, né? Acontece mais muito. na igreja e dentro de casa, entre parentes heterossexuais, gente. É pai abusando de filha, tio abusando da sobrinha. Acontecem casos com pedófilos entre homossexuais. Padrastos, avós, primos. Também acontecem. Mas eles não são uma exclusividade nossa. E o fato de a gente ser gay, ou lésbica, ou trans, ou bi, ou assexual, não nos autoriza a ser pedófilo e, na verdade, não nos faz pedófilo. Não. Inclusive, uma das coisas que a gente mais diz aqui, né? Porque as imagens que eu mais cresci vendo são imagens de heteronormativas. Sim. Imagens heterossexuais. E isso não fez de mim uma pessoa hétero. Eu cresci vendo na novela Beijo na Boca entre mulheres e homens. Eu não sou hétero. Sim. Se ver imagens provocasse alguma coisa em alguém, todos nós aqui, todas nós estaríamos dentro da norma, da heteronorma, da cisnorma. Não é assim, gente. Por isso que essa mudança, né, de não é que é uma opção, né, é uma orientação, diversos, né, desde 99 a gente está tendo toda uma reeducação de como abordar esse assunto para justamente tirar esse estigma em relação à orientação sexual, né? E a sociedade civil não pode se calar. Vocês não sentem que isso está melhorando, por mais que assim a gente tenha essas medidas extremamente radicais, absurdas, como a desse juiz da cura gay, que é chocante, 2017, como isso está acontecendo, mas ainda assim, de uma certa maneira, eu moro assim perto ali da região da Paulista. Há 10, 15 anos atrás, você jamais veria dois rapazes andando de mão dada. Jamais veria se beijando. E isso ali na Paulista cada vez mais está assim, todo mundo convivendo junto, todo mundo misturado. Então, assim, eu sou uma otimista, né? Eu acho que esse movimento ainda de extrema-direita, de cerceamento, talvez seja o último respiro, porque isso vai acabar. Eu não sei se é o último respiro, mas eu acho que são reações, sabe? Acho que no momento que a extrema-direita vê que a gente está de mãos dadas na rua, ela precisa fazer algo para impedir que isso aconteça e que volte do mesmo jeito. E ao mesmo tempo que a gente vê que a extrema-direita está avançando, que as reações conservadoras estão avançando, a gente também avança no protesto. Parece o tempo todo que é um cabo de guerra, na verdade. Eu não sei se a gente... Eu acho que a gente se avançou, mas eu não sei se a gente está num momento confortável, porque isso não. Ainda é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. A gente ainda é um país com grandes índices de homofobia e que não criminaliza homofobia e, inclusive, registra crimes de homofobia como não sendo crimes de homofobia. A gente é um país que ignora ainda muito da causa LGBT. O que eu acho que pode mudar esse cenário, tanto em relação à censura, quanto às violências LGBT-fóbicas que a gente vem sofrendo, inclusive numa dimensão muito maior, que é jurídica, né? Você mencionou o juiz que autorizou o tratamento da psicologia. Que é um retrocesso absoluto, né? Isso, ele autorizou o tratamento da homossexualidade e da lesbianidade, da bissexualidade como doenças, né? A gente está brigando para que as trans saírem do código de doença e a gente tem um retrocesso. Mas é isso, a gente tem muitas subjetividades, muitas pessoas fazendo um grande sistema
que não é fluido e não é para atender todo mundo. Eu concordo com você também. Eu acho que é a maior abertura para se discutir essas questões. Que bom que a gente pode. A Estação Plural existe, gente. Há quem diga que a história vem em ondas, né? A gente tem mesmo, eu concordo com você nisso, a gente tem mais visibilidade para as nossas pautas. Exato, é essa a palavra, visibilidade. A gente tem mesmo mais visibilidade para as pautas, a gente consegue falar, dar nome às coisas. E aí, para a gente conseguir entrar nas grandes instituições, que são essas super rígidas, né? Da saúde pública, da administração pública, aí a gente precisa do envolvimento da sociedade civil. A gente acaba tendo, né? Porque, por exemplo, a peça que foi proibida, o juiz revogou. Sim. Isso significa que a população tomou alguma providência, que as pessoas foram lá e fizeram um barulho. A instituição, isso né? chegou, exatamente. Isso foi muito importante também, a instituição se posicionar. Eu não sei como é que foi o desdobramento da história do banco, mas no caso o SESC foi lá e revogou. É porque é muito louco que o nosso judiciário esteja contaminado por ideologias que não são ideologias que pensam no direito equânime para todos. E num Estado laico, né? A gente tem a justificativa Eu imagino que você tenha feito peças muito polêmicas ao longo da sua carreira. Você trabalhou com Antunes, que é um provocador, mas ao mesmo tempo também acho que você não tenha passado por uma experiência de censura, que é o que tem acontecido agora. Já rolou, esse juiz, ele ignora que o Estado laico. Embora ele diga que o Estado é laico, o juiz que proibiu a peça simplesmente porque Jesus Cristo é retratado como uma mulher transexual, ele disse que não se pode brincar com um ícone religioso e etc. Um outro foi lá e desproibiu, porque ninguém proíbe a arte. Não, mas isso que é o pior, né? Sem ver, né? Ele não viu. Isso. Mas ao mesmo tempo, falando isso é mais maluco. Como é que um juiz vai lá e proíbe uma coisa que ele não viu? Reportaram a ele que... E isso é muito perigoso. Se isso sai do controle... Como é que tá a situação nos palcos, Sabrina? Você acha que as pessoas estão mais abertas para arte provocadora? Ou que a gente está retrocedendo? Eu acho que o teatro sempre foi acolhedor, assim. O teatro é palco para tudo mesmo, né? Vide, a gente tem o Zé Celso aí, Tralalá anos, que é um, né? Ele tá sempre atualizado com todas essas questões. Então, assim, acho que no teatro alternativo, aí teatro comercial já começa outro cerceamento, aí não é nem cerceamento, porque aí é entretenimento, já vai para um outro lugar, mas eu não sinto isso no teatro, e por isso que é chocante essa questão do juiz, que o teatro, ele é por si só em base democrático nesse sentido. Agora, televisão, cinema, são outros... Que são esquemas mais comerciais, outros códigos, né? No caso da exposição, muita gente falava, e aí eu queria saber a opinião de vocês. Tá, por que não tira as obras que incomodam? De fato, uma das obras retrata um sexo entre um homem e um animal. É uma obra da Adriana Varejão, feita há 20 anos. Outros artistas que estavam nessa exposição, como Portinari, Volpe, eles são artistas consagrados nas artes plásticas brasileiras. Houve quem dissesse, tá, por que fechar a exposição inteira de temática LGBT se você pode só tirar as obras que incomodam? Essa é uma solução pertinente? Não mesmo. Não, jamais, né? Eu acho que ela tá lá para isso mesmo, para ela incomodar, que ela incomode. E que reforce os valores de quem acha que está errado. Porque senão, como é que a gente vai fazer com a mitologia grega que tem vários eventos de um deus que se transforma num cisne e engravida uma mulher? Sim. Eu sei essa história, o que eu vou fazer? Taca fogo na minha memória. Como? Sabe? Existe o registro. A gente volta para a ditadura, né? Porque aí você começa, tem censura, né? Censor, né? É muito perigoso isso. Continua a exposição, mas vamos omitir esse pedaço. Isso é um risco que a gente não pode correr, não pode entrar nesse jogo, nesse raciocínio. Né? É importante as pessoas entenderem que a arte é um terreno de protesto, né? E é um terreno, a partir disso, na verdade, a partir dessa exposição, acho que teria sido uma grande oportunidade de se discutir pedofilia. Exato. E outro dia eu li um artigo no jornal que era muito pertinente, que perguntava por que a gente não se preocupa em perseguir os pedófilos e não os LGBTs, por exemplo. Gente, eu não consigo ainda conceber isso ser uma discussão, né? Eu acho que a gente ainda precisa discutir muito essa questão da causa LGBT, para um dia não se falar mais nisso. As pessoas estão muito ignorantes, elas estão tão ignorantes que elas acham que o que está ali é para elas seguir, né?
Olha isso. Olha isso, não é, né? É manual, né? É o manual. Tá escrito ali, é porque é pra fazer? Não. É uma nem loucura, sempre. assim. Não, porque nem sempre. Porque a gente ainda tem que ficar explicando para as pessoas que não é opção, é orientação. E o que importa com quem você se deita, com quem você ama. A gente tá... Quem você é. Eu acho revoltante, assim. Eu não consigo entender a psicologia de alguém que consegue se incomodar e ter essa ojeriza e provocar esses tipos de reações. Eu também não consigo, mas eu consigo entender que esse é o momento da gente se divertir, porque tá na hora do desafio Pajubá! Você sabe o que é Pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é Pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Pajubá é o nosso código LGBT, Sabrina. É tipo Oh, da meu Deus. Elza, babado, bafão. Ele é derivado do Yorubá. É uma linguagem que as travestis usavam nos anos 70 e 80 pra codificar. Quando queriam falar algo que não queriam que as pessoas ao lado entendessem, entendeu? A gente se apropriou. E hoje em dia todo mundo fala. Você fala bafão, da Elza, aqué, você pelo menos já ouviu essas palavras por aí. Sim, é o Pajubá. claro. E a gente vai te dar uma palavra e 3 opções. E no próximo bloco você tem que dar a resposta. A gente vai ver se você tá afiado no Pajubá. A palavra de hoje é uma sigla. GDC. Mas o que é GDC, minha gente? GDC é a mulher que adora andar grudada com os gays. Fag e reg, como diz lá nos Estados Unidos. Tem aquele gay desacessório. B. GDC é aquela pessoa que fica na porta dos banheiros esperando alguém interessante. Fica só ali, ó, dando confere. Ou GDC é um hétero amigo que simpatiza com os ideais e comportamentos gays. Aquele que tem todas as ferramentas, mas tem esse grande defeito. É hétero. Mentira. A Sabrina vai pensando daí. A gente também vai pensando daqui. Você aí de casa também vai pensando em hashtag Estação Plural no Twitter pra gente ver se acerta a resposta, tá bom? Um beijo e a gente se volta no próximo bloco. Oi, minha gente, estamos de volta com a Estação Plural. Eu sou a Mel Gonçalves e junto com o Fefito e a Ellen, eu vou saber agora se a Sabrina tá afiada no Pajubá e se ela sabe o que é GDC. Tu sabe? Eu não sei, mas pode chutar? Não, eu vou repetir as alternativas Repete, eu não antes, lembro. pro pessoal de casa também saber. Olha lá. GDC é mulher que adora andar grudada com os viados. Letra B, a pessoa que fica na porta do banheiro esperando aquele, entendeu? Contato visual de alguém interessante. Ou letra C, hétero amigo que simpatiza com os ideais de comportamento gay. Você aí de casa já sabe? Você sabe? Gente, a letra B é muito boa, né, gente? Alguém que fica na porta do banheiro. Que cena é essa, né? Agarrando as pessoas. Eu vou arriscar na letra C. Tá. Que a C é qual? É o hétero que tem as ferramentas. O hétero É o que hétero gosta... que tem as ferramentas. E Tem você? talento. Ellen Oléria, responda. Eu vou na Cláudia. A GDC é a menina que gosta de andar com os amigos gays na balada. E você? Eu acho que são todas muito tentadoras. Mas então, pra ir cada um, eu vou na B, que é o cara do banheirão, porque eu tô aqui pensando na sigla. Pode ser gay, dá um confere. Gente, olha, vou entregar. Hoje quem ganhou foi o Fefito. Vem o confere. A letra B ganhou, né? Gente, é isso mesmo, gay dá um confere. Gay dá um confete? Dá um confere, dá uma olhada ali no banheirão. confete. Eu acho... Mas você quase acertou, você ficou tentada. Eu fiquei, Aí nessa, tá vendo? achei divertido. E segue, gente. Vamos seguir com a gente o nosso terceiro bloco. Vamos falar de cinema? Vamos. No Festival de Cannes desse ano, o filme 120 batimentos por minuto, do francês Robin Campillo, ganhou na categoria Queer e também venceu o grande prêmio do júri. Trata-se de um longa militante que aborda o início da epidemia da AIDS na França, o combate aos laboratórios e ao governo que se recusava a encarar a crise da saúde. E, conectado a isso, Estação Plural reuniu alguns filmes que abordam as temáticas e as lutas LGBT. Bora ver? Quedó buena, ¿no?
figure this out. Mary, this is your home. Then send her away. I can't. Para além de qualquer questão técnica, eu estava inadequada. Me recordo até a primeira vez que a gente se viu, bati o olho e falei assim, já sei que ela é ela. Tô falando de mim, eu tirei o pênis da minha vida. Pronto. Tudo fluiu. At some point, you gotta decide for yourself who you're gonna be. Can't let nobody make that decision for you. You gonna tell him why the other boys kick his ass all the time? What's wrong? I'm good. No, I done seen good. And you ain't it. Remember the last time I saw you? Esse vestido aqui foi tu que fez? Você gosta? Ah, eu adorei. Gente, esse é o Elias. Oi, querida. Pode desenhar uma roupa pra mim, por favor? É possível? Vai desenhar roupa pra família inteira. Elias, será que não tá bom? Ninguém vai dar falta de nada, viado. Quem fizer igual a gente leva pra dormir lá em casa. Gente, agora como é que a gente vai falar sobre os filmes que a gente mais gosta, sem dar spoiler pro pessoal? Pois é, né? É Esse isso o problema. que tá sendo a grande dificuldade, porque eu tenho uma grande lista de filmes que eu gosto bastante, de temática LGBT. Mas antes de falar da minha, eu quero saber da sua. Bom, do que eu vi, Azul, que é um polêmico, né? O azul é a cor mais quente, né? Que é baseada nos quadrinhos, o Praia do Futuro. Eu amo o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ah, hoje eu não quero voltar sozinho. Hoje não, porque eu tinha o curta. É. Gente, eu chorei tanto no cinema com esse Eu acho filme. muito fofo. É uma história muito fofo, comovente muito mesmo. lindo. E também não tem ninguém morrendo, se matando, né? O que a gente estava falando aqui no intervalo, né? Dessa questão de colocar um peso, né? Sobre... Muito sangue, né? Derramado assim, às vezes parece até gratuito. Eu não sei, a gente tem o direito a ser feliz, sabe? Eu tô cansado de ver filme, Essa peça de teatro representação, em que os LGBT se matam no fim, ou morrem, ou tem sempre uma tragédia. Tem um livro que virou um documentário, que originou outro documentário também, que chama The Celluloid Closet. É o Closet de Celuloide, que também tem um documentário chamado Vito, sobre o Vito Russo. O Vito Russo é um cara que organizou, trabalhou no MoMA. Então ele pegou todos os filmes desde o século X até os anos 80 e saiu catalogando tudo que era referência homossexual nesses filmes. E nos anos 20, tinha uma super liberdade, os caras dançavam juntos, tinham umas referências de carinho. Depois veio um código de ética nos Estados Unidos, no cinema, então todos os personagens LGBTs ou tinham que ser vilões, ou tinham que se matar no fim, ou ter alguma punição, ou morrer. Então isso foi até os anos 90. Então você imagina que tem tipo 60 anos de cinema com LGBT retratado com peso, ou com maldade. Tipo, a filha do Frankenstein era claramente lésbica, mas vilã, e coisas do tipo. Só a partir dos anos 2000, final dos anos 90, começando nos 2000, que a gente começou a ter alguma liberdade no cinema. Assim, começar a ser retratado em temas mais livres e também longe das tragédias. Isso aí um pouco também da questão do estereótipo, né? Porque também tem... O gay era sempre o cômico, né? Também tem essa faceta, às vezes, de estereotipar o que seria uma persona de ser gay, né? Sim. Então isso também acho que já tá se diluindo. Eu não acho que a gente tem que proibir finais tristes, não é isso, né? Mas tipo, a gente tem que ver pra refletir. Mas quando fica só isso... Por exemplo, o filme que eu amo tem final triste, que é Milk. Mas é baseado numa história real e é importante pra gente refletir também sobre direitos civis. Flores Raras, que a gente viu um pedacinho. O final, mas também retrata um contexto histórico, né? De uma turma que... Fez diferença. Que fez diferença pra gente estar aqui hoje falando dessa maneira. Né? E falando, tipo, especificamente de temática trans, eu acho que as pessoas estão mudando um pouco a linguagem ao tratar e tudo mais, trazendo um pouquinho mais de beleza e etc. Mas todos eles, a maioria, assim, continua muito focado no genital ainda, na questão da cirurgia, do quanto aquilo importa e tudo. E eu acho que acaba trazendo uma consciência errada para as pessoas. Vocês não acham
que os filmes, às vezes, deturpam a nossa vivência? Eu acho que o cinema, a gente sempre chamou o cinema lá em casa, eu e a Polly a gente brinca, a gente chama de a máquina dos sonhos, né? Ai, que bonito. Nossa, eu achei lindo também. Eu piro demais no cinema. O cinema, ele vem contando a história da gente junto com a gente, como a música vem, né? A música corta o cinema também de um jeito muito bonito. E eu sinto isso, que a gente tem a possibilidade de, através do cinema, construir as histórias que a gente não viu no livro de história oficial, que a gente não viu dentro da universidade, que a gente não viu durante a nossa formação, que ninguém contou em casa. Isso é tão mágico. Aí eu acho que, nesse sentido, isso que você falou é muito forte, porque a gente pode, através da ficção, interferir no real. A gente está construindo reais através da ficção, né? Isso é tão poderoso, por isso eu acho tão bonito a gente ter a possibilidade de alimentar o nosso imaginário com finais felizes. Sim, sem estereótipo também, Sim, né? Não, eu acho. A gente precisa sair, desconstruir tudo mesmo. Se o cinema pode, vamos no cinema. Eu lembro do primeiro filme que eu vi sobre a transexualidade, sabia? E eu lembro que eu vi em 99, 2000, um filme francês, chamado Minha Vida em Cor-de-Rosa. Eu lembro desse filme, é muito fofo. É lindo. Muito fofo. E tinha uma coisa meio lúdica, na verdade, que mesmo que pudesse gerar alguma problematização hoje, na época era muito lúdico, que ele justificava a transexualidade dele, é um erro de Deus. Então, tipo, quando Deus foi jogar os cromossomos XY, o Y bateu na chaminé, caiu no lixo, aí caiu o outro X, sabe? Tinha umas coisas meio lúdicas, explicava até a questão cromossômica. Pra mim, que estava estudando biologia na época, era meio tipo, que legal, tem xizinho, x. Mas, para além disso, era uma discussão muito fofa. O menino vê isso de um jeito muito lúdico, ele quer ser uma fadinha, ele viaja e tal. Eu gosto quando é abordado de maneira que todo mundo veja, mas também gosto de filmes polêmicos. Tem um XY, eu acho que é o nome desse filme. XY, da Lucia Puenzo. Puxa, que filme forte! E essa coisa da existência de uma pessoa, é uma personagem que tem os dois sistemas, né? E ela na verdade, ela está entendendo quem ela é no mundo. Ela tem as duas genitais. Ela é intersexual. Ela é intersexual. Aí, em algum momento, ela se identifica, ela se percebe como uma mulher, mas é uma adolescente, ela está numa experiência de transição. E isso mexe com todo mundo ao redor. Ninguém pode falar sobre, é quase um segredo, né? Assim, um grande tabu. E como o personagem que está perto, que é o pai, né? Como ele vai se quebrando e ficando sensível e se aproximando mais da personagem dentro da sua própria transição. Todo mundo passa por um túnel bonito, assim. É muito forte, tem umas cenas intensas, né? Tristes, assim. Mas é tão delicado o jeito de contar essa história. Tem várias formas delicadas de se falar. Por exemplo, eu gosto muito da Glória e a Graça. A Graça e a Glória. Eu não vi. A Glória e a Graça. Com a minha amiga. Eu gostei bastante de um momento do filme que é levado com muita delicadeza, com muita leveza, que é tipo, quando a tia tá com o sobrinho, e o sobrinho pergunta pra ela, você tem pinto? Aí ela responde assim, claro, igual você. Tipo, isso traz uma naturalidade para as coisas e um tom de humor também. E eu acho que o cinema tem que trazer isso pra gente também, né? Um pouquinho mais de delicadeza. A vida já é tão difícil, já tem tanta coisa pra gente bater de frente de fato, que eu acho que criar um mundo imaginário no qual ele pode ser possibilitado, né? Depois, eu acho importante. Eu gosto de ator é importante também, né? Sabrina, seus personagens LGBTs. Pois é, eu tô aqui quietinha porque eu tô tentando lembrar, e aí eu lembrei, deve ter mais, mas eu fiz um Nina, do Heitor Dália, que acho que foi o primeiro, que era uma personagem que era apaixonada pela protagonista, mas nem existia, olha que legal, eu lembro que na época a gente nem parou para pensar que ela tava apaixonada pela Nina. Não foi uma questão, ela é gay, ou ela não sei, foi assim uma coisa tão natural que na época eu nem fiz essa relação dessa questão da representatividade. Acho que quanto mais isso for, né,
inserido dessa maneira, acho que com o tempo melhor. Você falou uma coisa hoje que eu achei super legal. A gente tem que falar muito sobre isso pra gente parar de falar sobre isso. Não ser mais assunto, que já é normal, pronto, né? Já não é uma questão, né? Não ser uma questão. Da mesma forma, a questão também da mulher, né? Do machismo. Então, assim, o feminismo tem que vir com força total, tem que ser radical mesmo. Eu sou dessa política. Tem que falar, tem que ser, assim, absurdo, às vezes, no radicalismo. Fundo, né? Tem que ir fundo, porque aí, em algum momento... Tem que ir na raiz. Isso não vai ser mais uma questão, tipo... Não é possível, a gente está evoluindo, né? Não é possível que a gente Mas vai eu percebo regredir. que alguns atores ainda têm resistência a fazer papéis LGBTs. Jura? Talvez porque tem contratos, isso e aquilo. Também tem o fato de que, hoje em dia, para alguns atores, papel LGBT é fetiche. Total, isso que eu ia dizer. Eu acho que é o contrário, é fetiche. Todo mundo quer fazer, todo mundo quer aceitar esse desafio, assim. Mas você acha que é bom você fazer um papel porque o papel é fetiche, nesse caso? A gente... Não por isso. Acho por uma questão de representação, assim, de você querer se aprofundar nesse universo e representar da maneira como, né, todo mundo quer ser representado. Acho que mais por esse caminho. Acho que deve ter esse fetiche. É que ator tem fetiche com tudo, na verdade. E curte o desafio, né? E curte o desafio também. Curte um desafio de sair do seu próprio universo e experimentar. E uma coisa que eu tenho achado muito legal nessa nova onda, assim, que a gente construiu depois de muita luta, né, é a chegada também de outros corpos para contar as histórias. Gente, corpo elétrico, gente, veja o corpo elétrico. A gente mostrou um trechinho, é isso! Vários corpos. Tem a Linda Quebrada que veio aqui no programa, maravilhosa. Que é isso, aí a gente tem uma personagem, a possibilidade, por exemplo, de ter um homem trans fazendo o papel de um homem cis. Isso eu acho super atraente e desafiador, porque a gente não vê, né? Não. A gente não vê muito, não tem. É isso. A possibilidade de uma mulher trans fazendo o papel de uma mulher cis, e grávida, uma mãe, sabe? Isso seria muito legal. Ter mais corpos contando as histórias. Pra gente chegar nesse momento também, onde, não importa quem é que está fazendo o papel dela, porque tem lá, tem de tudo. Agora tem um filme muito polêmico que eu queria falar antes da gente ter que partir para outros ventos. Eu acho que é importante falar de polêmica. Tem um filme que é polêmico até hoje. Mortes em Veneza, do Luchino Visconti. Nossa, é um dos meus filmes prediletos. Eu amo, é um dos filmes da minha vida, mas Poxa, ele é muito polêmico. Eu não vi Morte em Veneza. É basicamente a história de um cara, de um escritor de meia idade, tipo 50 a 60 anos já, que ele tem uma paixão platônica por um garoto adolescente. Lindo, Então lindo. traz muitas questões e muitas tensões, inclusive para os dias de hoje, assim. Mas é retratado com uma delicadeza e de um jeito tão maravilhoso. O menino é muito novinho. E vi o filme. Primeiro eu vi o filme e depois eu fui ler o livro. E, na minha opinião, ele consegue uma proeza que quase nenhum filme consegue. Ele é melhor do que o livro. Olha eu falando de Thomas Mann. Mas eu boto muito fé. Justamente Visconti, né? Tem que falar mesmo. Né, de conseguir dar essa delicadeza. Mas onde está a polêmica? Porque assim, eu já vou com um olhar sobre o filme de que é um senhor de meia idade resgatando a beleza, a juventude, é um amor, uma paixão que vai para um terreno simbólico. É que está sendo ele é muito novinho. Você quer falar de polêmica? Vamos falar de Madame Satã. Então, esse sim é polêmico. Esse é polêmico. Eu amo, é um dos meus preferidos. Que filme. Ele até... Os dois, Madame Satã. Essa coisa da luz mexe muito comigo sempre. Talvez por causa das minhas questões, dos meus problemas de vista, né? Madame Satã é um filme tão bonito que acontece todo nas sombras, né? Todo. É um filme bem escuro. Que delicadeza aquela cena de amor. Eu amo. Aí, cheio de silhueta, sim. Fico pirando. Delicadeza e tesão olha, não também, vamos né? falar Porque esse filme mais. dá tesão. Olha, Ele não é só delicado. Gente, não vamos falar mais, porque senão o pessoal de casa não vai assistir. Quem não assistiu, assista Madame Satã, maravilhoso, assim como a lista imensa de filmes incríveis LGBTs que você tem que assistir. Anota tudo! Infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Eu quero agradecer a Sabrina pela presença. Ai, gente, obrigada. Adorei muito rápido. Mas é incrível estar aqui com vocês. Lina, você é um amor, velho. Adorei te conhecer também. Tudo que é bom passa rápido, mas semana que vem tem mais, tá bom? A gente agradece pela sua companhia e não esquece, semana que vem tem mais. Tchau. Beijo! Gente, é muito bom.